começou, Ele há de aperfeiçoar no meio dos nossos dias. Amém? Deus abençoe os irmãos da live também. Sejam bem-vindos. Que o Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Louvado seja Deus. Amém. Continuemos no espírito de adoração para adorarmos a Deus, porque o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. Senhor, te adoramos.
em nome de Jesus. Grandioso é o Senhor, né? Glória a Deus. Graça e paz a todos. Mais uma vez nessa oportunidade maravilhosa de podermos recebermos a palavra da salvação. Amém? Sejam bem-vindos. Aleluia. Que o Espírito Santo nessa noite venha trazer aquela palavra rema, a qual nós necessitamos, né, irmãos? Todos os dias nós nos alimentamos da palavra do Senhor. E glória a Deus por isso. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem comigo a Sagrada Escritura, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Amém. Glória a Deus. Eu creio que a palavra vai estar passando aqui também no data. Os que não têm a Bíblia Sagrada, têm a Bíblia online também no celular. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20. Amém. Mas antes de lermos, vamos pedir a revelação ao Espírito de Deus, aquele que é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa. Obrigado, Pai, porque estamos diante da cura, estamos diante do milagre, estamos diante da única porta a qual nós achamos aprisco, achamos o verdadeiro alimento e temos o nosso único bom pastor. Porque Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, por estarmos em Ti. Alimenta-nos nessa noite, pois como ovelhas do Teu pastoreio, nós necessitamos, Pai, do Teu alimento que vem do alto dos céus e supre a cada uma das nossas necessidades, sejam elas no corpo, na alma ou no espírito. Usa a minha vida, Pai, na plenitude da Tua glória, para que tudo que for falado e revelado seja diretamente dos céus, seja como águas do rio da água da vida, águas cristalinas que por onde passa, cura, transforma, regenera e santifica. Passa por nós, Pai. Passa por nós, passa por entre nós e faz no nosso meio os Teus sinais e as Tuas maravilhas. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém e amém. Queridos, nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 19 do capítulo de número 20. Amém? E diz assim o texto: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o
Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Ó Espírito Santo, Pai, obrigado pela Tua presença, porque onde estão reunidos 2 ou 3, o Senhor está no meio de nós. Assopra sobre nós o Teu Espírito, que venha nos envolver no poder do Altíssimo, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido. Que assim seja. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 20, nos fala exatamente sobre a ressurreição de Cristo. Mas quando é chegada aqui no verso 19, nos fala que o Senhor Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Depois Jesus, ele aparece para Tomé. E que é uma boa notícia? Jesus agora aparece para mim e para você nesta noite. Primeiro dia da semana, domingo, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Queridos, existem tempos bons e tempos ruins, porém em todos os tempos Deus está conosco. Tudo aquilo que Ele prometeu para nós, Ele há de cumprir. Ele prometeu que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, e quando Ele ressuscitou, Ele voltou para aparecer para os seus discípulos. Por isso que o verso 19 diz que chegando aquele dia, domingo, o domingo da ressurreição, estavam ali os discípulos reunidos, e estavam com quem, irmãos? Com medo. De quem? Estavam com medo dos judeus. Sabe aqueles discípulos que estavam ressuscitando os mortos, aqueles discípulos que estavam fazendo os milagres, aqueles discípulos que estavam anunciando a palavra de Deus, aqueles discípulos que estavam seguindo Jesus, aqueles discípulos que estavam vendo milagre ao vivo e a cores, aqueles que estavam sendo instrumentos de milagres. Quando Jesus padeceu na cruz do Calvário, eles entraram juntos e se esconderam com medo dos judeus e ficaram ali atemorizados. E por que isso, pastor? Porque infelizmente, meus irmãos, nós estamos na nossa humanidade, e tem dias que parece-nos que o temor, o medo, a angústia quer bater muito forte dentro da gente. Por isso que não tenha medo você de ter medo, só tenha medo de não ter Jesus, porque todos os homens que passaram por essa terra tiveram medo, porém nenhum deles deixou de fazer a obra de Deus. Todos eles se entristeceram, passaram por açoites, passaram pelo fogo, passaram pelas águas, mas a palavra do Senhor prevaleceu sobre a vida deles, porque a Bíblia diz que quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas por isso, eu quero lhe dizer, por que Jesus apareceu para os discípulos? Só porque ele tinha prometido? Não, queridos, porque eles estavam com medo. A Bíblia é clara. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, Jesus ressuscita, agora no corpo glorificado, e cerradas as portas fechadas, estavam somente o grupo dos discípulos, e eles estavam amedrontados com medo dos judeus. Então Jesus bate aquela porta e entra ali onde eles estavam com medo. E por que isso, pastor? Justamente, queridos, porque Deus, Ele sabe exatamente o que está se passando agora no meu e no teu coração. Ele sabe quando nós temos medo, quando nós temos coragem, quando nos falta coragem, quando
há uma necessidade em nós maior daquilo que a nossa mão possa alcançar. E sabe o que acontece aqui, meus queridos? Jesus aparece para os seus discípulos, mas tem duas situações aqui que nós temos que seguir como exemplo. Jesus, ele padeceu, e aqueles discípulos permaneceram todos juntos. Eles estavam com medo, mas eles estavam juntos. Está dando para entender, gente? O medo não pode fazer com que você se espalhe. O medo tem que fazer com que você se junte mais próximo de Jesus. O que é que eles estavam fazendo naquele local com medo e ajuntados entre eles? Eles estavam na mesma fé, orando para Jesus. Imagina que alegria quando Jesus aparece no corpo glorificado a cada um deles. E qual que foi a primeira palavra que Jesus fala para eles? Chegou Jesus, pôs-se de pé no meio. Por que no meio, queridos? Por que Jesus se coloca de pé no meio? Porque Jesus, ele tem que ser o centro das atrações. Ele é o centro da nossa vida. Então ele sempre tem que estar no meio de tudo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele estará no meio de nós. Então entenda isso. Ele chega e a primeira palavra que ele diz para quem estava com medo: paz seja convosco. O que é melhor do que a paz? O que é melhor do que você ter paz? Dinheiro não compra paz. O que é melhor do que a paz? E a paz que excede todo entendimento. E a paz verdadeira não é a paz no mundo, porque no mundo não há paz. A paz verdadeira está em Deus, porque Ele é a nossa verdadeira paz. E quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós o meu Espírito Santo, e eu vos deixo a minha paz. Aleluia. Receba a paz do Senhor nesta noite, amém, meus irmãos? Receba a paz que excede todo entendimento. E para vocês entenderem como a Bíblia é interessante e como Jesus aparece para nós, quando nós estamos angustiados, com medo, amedrontados, inseguros, né? Olha o verso 21, o que ele diz: e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Sabe o que eu descubro na Bíblia? Como Deus é Pai. Pai é repetitivo. Pai sempre está falando a mesma coisa: filho, cuidado, filho, não pisa tanto no acelerador, meu filho. Cuidado, filho, cuidado, vigia, meu filho. O Pai, ele é repetitivo. E os filhos muitas vezes: pai, já sei, pai, já sei. Mas ele está dizendo: paz seja contigo, paz seja contigo, paz seja contigo. Aí, faz a pergunta para você agora: eu estou em paz? Eu estou vivendo em paz? Porque o nosso maior desafio nessa vida é viver em paz, irmãos. Porque o mundo é um mundo de guerra, é um mundo de aflições, é um mundo que basta você abrir a porta e sair da sua casa, você já não tem paz. Porque o mundo não te dá paz. Por isso que ele diz assim: entra na tua casa, não é na casa dos outros, não é, entra na tua casa, no teu secreto, no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus que Ele te recompensará em secreto. Então é uma comunhão entre você e Deus, para que você tenha a verdadeira paz. E os discípulos se lembraram dessa situação. Quando eles estavam com medo dos judeus, eles se reuniram e ali juntos estavam orando e buscando a presença do Senhor. E aí acontece um grande milagre, porque Jesus aparece não mais como aquele Jesus que andava com eles, agora um Jesus
o verdadeiro iluminado, com o corpo glorificado, e dizendo 2 vezes: paz seja convosco. E depois que ele fala sobre a paz, ele faz uma segunda declaração: assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Agora ele estava fazendo uma outra comissão. Para quem já tinha vivido os milagres, para quem já conhecia Cristo, quem já estava vendo o Cristo glorificado e mesmo assim estava com medo. Essa é a nossa realidade, queridos. Nós conhecemos a Deus, nós cremos a Deus, em Deus, nós já vivemos milagres, nós já recebemos milagres, mas tem dias que o coração aperta, não aperta, gente? Tem dia que você fala assim: Senhor, Senhor, lá no fundo você sabe que você não está desamparado, você não perdeu a fé, porque a fé não se perde, você sabe e é confiante em Deus, mas a tua humanidade, a nossa pequenez nos faz ficar apertadinhos, pequenininhos, amedrontados, e por isso que ele sempre está dizendo: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou a vós, agora eu vos envio. Ele está dizendo: assim como eu sou, vocês têm que ser. Eu sou o modelo, eu sou o exemplo. Queridos, quando a gente medita na palavra do Senhor, e o que mais tem para nós fazermos nessa vida é tentar resolver problemas, né? Tentar solucionar situações, casos inesperados que vêm na nossa vida. O que eu faço agora? Como é que eu faço? Aí você sempre vai em Jesus e pensa assim: se fosse Jesus, o que ele faria? Se fosse Jesus, o que ele falaria? Eu não sei qual situação que você está passando agora, só você e ele sabe. Mas você já parou para pensar, se fosse ele, na sua situação agora, nessa vida que você está vivendo, o que ele faria? Porque o que ele faria é o que você deve fazer. E muitas vezes, queridos, nós não fazemos. Por quê? Porque mesmo crendo no Senhor, nós continuamos com medo. E é por isso que Jesus, ele veio nos desafiar no corpo glorificado, para falar: aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Paz seja convosco. E outra vez vos digo: paz seja convosco. Recebe a paz. Para recebermos a paz, essa verdadeira paz, queridos, você não pode passar um dia da sua vida sem estar no secreto com o Senhor. Você tem que estar ali no teu quarto, ali ainda que for alguns segundos, porque não é a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que nós recebemos de Deus. E aí o Senhor aparece para você. Quantos querem que Jesus apareça na tua vida? Amém. Jesus apareceu para Tomé, queridos. Primeiro Jesus aparece para os discípulos, que estavam com medo. Agora Jesus aparece para Tomé. Tomé era incrédulo? Não. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver a verdade de um homem. Porque Deus trabalha na verdade, gente. Muitas vezes quando a gente vai se referir a Tomé, a gente se refere até criticamente, num tipo de julgamento, dizendo: olha o Tomé da vida, né? Você quer ver um exemplo? Tem jovens aqui, se você tiver um filho, você vai colocar o nome dele de Tomé? Eu não, pastor, que isso? Mas Tomé foi um cara tremendo. Ele foi um discípulo, ele foi um apóstolo do Senhor, que ele foi verdadeiro. Quando ele chegou diante dos discípulos, todos ali que estavam, porque ele era o único que não estava ali naquele local, porque a Bíblia nos conta que os discípulos estavam ali reunidos e com medo. Agora Tomé não estava lá. Agora nós não sabemos se Tomé, aquele que é criticado por nós, foi o único que
estava com a ausência do medo, ele estava pensativo, ele estava em êxtase, ele estava sendo ele, para ele mesmo e para todos, o natural mais do que a verdade, porque a verdade, queridos, é o que nós somos por dentro, não por fora. Aí os discípulos chegaram para Tomé e disseram: Tomé, Jesus apareceu. Ah, não. Eu vou fazer um trocadilho aqui agora para vocês. Jesus vai aparecer para vocês hoje. Qual que é a tua reação? Pensa nisso que eu estou falando. Nós estamos diante da palavra. Jesus apareceu para os discípulos ficaram tomados de glória, e agora os discípulos estavam pregando para Tomé. Jesus apareceu e agora usando os discípulos para pregar para Tomé. Aí Tomé dizia assim: não, mas eu não acredito, só se eu ver Jesus, se eu ver as suas mãos, se eu ver as suas chagas, se eu ver o seu lado, só se eu ver, eu vou crer. O que você quer ver de Jesus? Você já parou para pensar nisso também? Porque olha só, olha a revelação do Senhor para a tua vida. Quem que Tomé queria ver? Aquilo que Deus podia fazer para ele, as bênçãos que Deus podia mandar para ele? Não, ele queria ver o próprio Cristo. Ele podia, já que Jesus apareceu, ele podia falar assim: não, eu quero ver outra coisa então. Quero ver agora se ele cura lá meus parentes que estavam com problema. Eu quero ver agora isso, eu quero ver aquilo, outra coisa. Não, pelo contrário. Ele falou: eu quero ver Jesus, na verdade. Aí entra aqui, olha, venha comigo aqui no verso 25. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Senhor, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Preste atenção nisso, queridos. Tem dias que eu estou assim. O pastor que está pregando para vocês, tem dia que eu estou assim. Senhor, se eu não ver, se eu não colocar minha mão, está difícil, Pai. Mas aí sabe qual que é a resposta de Deus? Ele diz: paz seja convosco, pastor André. Paz seja convosco, meu filho. Coloca a mão. Viva o milagre. Ou seja, até quando? Até quando, meu filho? Tu terás pouca fé. Até quando nós viveremos isso? É um tempo, irmãos, de mergulharmos verdadeiramente na presença do Senhor, porque Ele não fez meio mergulho, Ele não fez meia salvação, Ele mergulhou por inteiro, Ele se deu por inteiro, morreu por inteiro por nós. Aí no verso 26 ele diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Agora começa a pregação. Agora preste atenção, agora não deixa perder nada daqui para frente. 8 dias depois estavam todos, antes não estavam todos, estava faltando um. Quando falta um, faz uma diferença, meus irmãos. Quando você é um povo unido, quando é família, quando tem amor, quando falta um, faz uma diferença muito grande. Mas quando não existe amor, pode faltar 10, pode faltar 1000, que tanto fez ou tanto faz. E aquele Tomé que faltava ali, aquele homem de verdade que tinha coragem para falar: eu não creio nisso se eu não ver,
Talvez era o homem que estava faltando para lá para voltar a coragem deles, porque era um homem que falava a verdade, ele falava o que estava por dentro dele, não só o que a boca falava, porque uma coisa é a boca falar, outra coisa é o coração falar. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Pode perceber, quando a pessoa está passando por uma luta, uma situação terrível, ela fica falando sempre na mesma coisa. Por quê? Porque é aquilo que o coração dela está cheio. E eles estavam com medo. Então Jesus também ficou falando a mesma coisa: paz esteja convosco, paz esteja convosco. E aí passa 8 dias. Imagina Tomé na sua angústia agora, porque o ser humano é curioso, não é, gente? Imagina que eu, o Toninho, o José Mário, o João, o Pedro, o Antônio, nós falamos: Jesus apareceu. Daí no outro dia eu vou lá: ô Toninho, mas Jesus apareceu, e daí? Para mim não veio. Aí Pedro, Tiago, João falam: mas ele veio, Tomé. Aí passa o segundo dia: mas e daí, gente? Cadê Jesus? Gente, é difícil isso, porque os meus amigos, os meus companheiros de serviço, de sacerdócio, os caras falaram que Jesus apareceu no corpo glorificado, que ele ressuscitou, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia para mim, ele não apareceu para mim. Hoje já é o quarto dia e Jesus não apareceu. Deus me deu uma palavra no domingo passado e até agora não apareceu aquela palavra. Mas no 8º dia, Jesus apareceu. E você sabe que foi no 8º dia que Jesus foi circuncidado, na lei dos judeus? E quando Jesus apareceu no corpo glorificado, os discípulos estavam reunidos num canto com medo dos judeus. E Jesus, ao 8º dia, menininho, foi circuncidado e foi apresentado a Deus, pequeno. E depois ele aparece, depois com uns 12 anos, pregando nas sinagogas, assustadoramente, para confundir os doutores da lei das sinagogas, né? Mas olha que incrível aqui. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos e com eles Tomé. Olha que coisa linda. Chegou Jesus. Repita assim comigo: chegou Jesus. Chegou Jesus na minha vida. Chega Jesus na minha vida. Amém. Amém. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Eu quero te passar um ensino aqui muito importante. Jesus, ele entra onde ele quer, ainda que a porta esteja fechada, entendeu? Você consegue compreender isso? Mas pastor, isso aqui é impossível. Não, para Jesus não tem impossibilidades. E para aquele que crê, também não existe impossibilidades, porque tudo é possível àquele que crê. Então uma porta para Jesus fechada é uma porta aberta. Uma porta aberta para Jesus pode ser uma porta fechada, se ele não quiser entrar. Entendeu? Não importa para Jesus se a porta está fechada ou se está aberta, porque se está fechada ele entra, e se está aberta, se ele não quiser entrar, ele não entra. Então ali agora estava o time completo. Agora a Bíblia não está dizendo que eles estavam com medo. Não. Passou 8 dias. Jesus apareceu, falou com eles, e eles ficaram pagando um mico ali 8 dias para Tomé, né? O Senhor deixou Tomé agoniado 8 dias. Aí Jesus aparece para Tomé, junto de todos, e de portas fechadas, apresentou-se no meio deles. E qual foi a palavra que Jesus disse? Paz
seja convosco. De novo, paz seja convosco. Queridos, hoje é um culto para você receber a paz de Deus no seu coração. É para acalmar essa tempestade, esse terremoto, essa angústia, esse terror que está dentro do teu interior. E você receber a paz verdadeiramente do Senhor. E ele disse aqui: paz seja convosco. Agora, na primeira apresentação dos discípulos, ele repetiu: paz seja convosco. Mas agora não. Agora na segunda, porque primeiro ele aparece para os discípulos, agora ele aparece para Tomé. É que os outros discípulos agora estavam junto com Tomé, mas para os outros ele já tinha aparecido. Então agora ele aparece exclusivamente para Tomé. Tanto que ele diz: paz seja convosco, mas a segunda vez ele diz no verso 27: disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-te ao meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé, vem cá comigo. Põe aqui a tua mão. Põe a mão aqui no lado. Não seja incrédulo, seja crente. Sabe o que significa isso? Jesus não estava dando uma bronca nele. Não. Jesus estava dizendo assim, porque ele foi verdadeiro. Jesus estava dizendo assim: Tomé, seja um cristão verdadeiro. Seja um cristão verdadeiro. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Se Deus aparece para você e fala assim: filho, seja um cristão verdadeiro, coloca a tua mão aqui, toca aqui, você está vendo o milagre? Aí você diz: Senhor meu e Deus meu. E você está com todos os discípulos ali junto, mas ele está dizendo assim: ele está Senhor nosso. Esse cara vai além, ele vai além da oração do Pai Nosso. Era um cara que tinha um compromisso com Jesus, uma aliança com Jesus muito mais significante, gente. Ele estava dizendo: o meu Pai. A mesma coisa que Jesus falava: o meu Pai me enviou a vós. Você está entendendo, queridos, que tem níveis espirituais que nós precisamos galgar, mesmo estando na mesma igreja, mesmo estando no meio de muitos irmãos, um diferente do outro. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, mas nem todos eram amigos assim chegados mesmo de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os que estavam com Jesus no Getsemane, quando o próprio Jesus tinha tamanha intimidade com eles, para dizer para eles assim: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Até a morte. Já pensou você ouvir isso de um líder, de um exemplo, do próprio Cristo, falar: minha alma está triste até a morte? Que liberdade, que intimidade, gente. E é isso que nós precisamos viver, porque quando nós vivemos essa intimidade com o Senhor por dentro, nós temos paz, porque até Jesus, ele ficou triste até a morte, ele chegou a transpirar sangue. Então vamos falar uma coisa aqui real. Jesus teve medo. Jesus teve medo, queridos. Ele era homem como eu e como você. O medo dele era tamanho que ele transpirou sangue. Mas ele olhou para Pedro, Tiago e João, os três ali adormecidos, já deu uma dura neles e falou: vamos levantar, vamos embora, que eu tenho que alcançar a cruz. Ele olhou para mim e para você e falou assim: eu não vou deixar meus filhos padecer, eu vou alcançar a cruz mesmo com medo. Hoje eu vejo Tomé com os olhos diferentes. E Tomé diz assim:
Senhor meu e Deus meu. Aí disse-lhe Jesus. Aqui ele não está dizendo para Tomé, ele está dizendo para todos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que isso aqui não está para Tomé. Porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, olha só que coisa maravilhosa, gente. Eu estou arrepiado aqui. No verso 30. Deixa esse 30 ali. Os irmãos que estão assistindo a live, por favor, escutem esse verso 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O maior Pentecostes que você pode imaginar aconteceu aqui num quartinho, com Jesus num corpo glorificado e os 12 apóstolos ali. 12 não, né? Porque Judas não estava ali. Ali, e a Bíblia diz que também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Se os sinais que Jesus fez, as maravilhas que Jesus fez, já é impactante para nós, me imagina o que foram esses sinais que Jesus agora num corpo glorificado fala num quarto fechado com seus discípulos. Quais são esses sinais que não estão escritos no livro? Jeremias 33, 3. A Bíblia é uma só. Clama a mim de todo o teu coração, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Jesus, ele estava para ser assunto aos céus. Jesus fez com que ele vivenciasse muitos milagres, porque agora eles teriam um outro tempo agora para viver. Era um outro ciclo que eles iam viver. Agora é um ciclo do apostolado sem Cristo lado a lado, literalmente falando. Na pessoa de Cristo, aquele que Tomé podia tocar, Tomé podia apertar. Agora Tomé agora tinha que crer sem ver mesmo. E todos eles. Só que agora, o que Jesus tinha feito? Mostrado muitos outros sinais que eles não tinham visto ainda. Jesus tinha feito muitas coisas ali, dando a capacitação para que eles pudessem alcançar o objetivo. Você quer que Jesus apareça para você? É até engraçado falar isso, né? Seja como Tomé, seja verdadeiro e fala: Jesus, aparece para mim, porque eu quero te tocar. Eu quero te tocar, Jesus. Queridos, nós ouvimos isso na Bíblia, não de um apóstolo, uma mulher enferma, com a hemorragia há 12 anos, ela falou: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Ela não mediu esforços, ela venceu o medo, ela venceu a fila, a multidão, e entrou no meio da multidão e tocou na orla de Jesus. Naquele mesmo momento, Jesus disse assim: quem me tocou? Quem me tocou? Aí Tomé está dizendo assim: eu quero tocar em Jesus. Eu quero tocar em Jesus, senão eu não vou ver, senão eu vou crer. Eu quero tocar nele, eu quero tocar nele. Gente, isso é mais profundo. Isso é mais profundo do que você pode imaginar. Porque se você tem uma espiritualidade rasa, você vai achar que Tomé era um cara totalmente sem fé. Mas não, gente. Ele era um cara corajoso. Ele se alistou no exército de Cristo. Um cara que falava a verdade para quem fosse, ainda que isso pudesse causar escândalo, porque ele aprendeu com Jesus, né? Então, sempre seja verdadeiro e busque no Senhor. Diz o verso 31: porém, esses foram escritos
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero voltar agora um pouquinho aqui com vocês, no verso 27 novamente. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejam incrédulos, mas crente. Aleluia. Tudo que Jesus deseja, irmãos, é que nós venhamos a tocar a Jesus, a tocar o coração do Senhor, né? Jesus, ele tocou o coração do Pai. A prova é que quando João Batista foi batizar Jesus no Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se rasgaram e ouviu-se uma voz vindo do alto dos céus dizendo: este é meu filho amado, este é o meu filho em quem me alegro, este é o meu filho em quem eu comprazo, né? E veio o Espírito Santo na forma de uma pomba, né, corpórea ali, mostrando a presença do Espírito Santo. E o que Jesus fez naquele momento? Aquele que João Batista estava batizando, ele foi ser batizado por João Batista. Aquele que João Batista disse: olha, eu estou batizando vocês aqui, todos, mas depois de mim vai vir um que eu não sou digno de desatar-me a correia das sandálias dos pés. Ele acaba de falar isso, chega Jesus na fila. Uau! João Batista verdadeiro não subiu no João Batista, ele sabia o que ele era. O cristão verdadeiro, ele sabe o que ele é, ele sabe que ele é pó, ele sabe que ele é usado por Deus, mas que ele é pó, que não é ele que cura, não é ele que faz, é Deus que faz. Certa feita, os apóstolos chegaram tudo alegres para Jesus Cristo, pulando de alegria e falando: Jesus, até os demônios se submetem ao teu nome. Eles estavam tudo alegres, que nem criança. Aí Jesus: alto lá, tudo bem, vocês estão alegres, isso é bom, mas a maior alegria não é porque os demônios te submetem ao meu nome, não. A maior alegria que vocês devem ter é porque os teus nomes estão arrolados nos céus, é porque os teus nomes estão escritos no livro da vida. Porque não adianta aqui expulsar demônio aqui na terra e depois ir para o inferno. Não adianta pregar a palavra de Deus aqui e depois ir para o inferno. O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? É até cômico isso, né, gente? Então, o cristão verdadeiro, a arma maior dele é a verdade, porque Jesus é a verdade. Então, quando se é a verdade e se fala a verdade, ainda que doa, Jesus aparece. Jesus só aparece na verdade. Por quê, queridos? Porque antes das palavras saírem dos nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos falar. Olha a onipotência do Senhor. Agora, imagina a posição de João Batista, aquela multidão sendo batizada, e muitos pensavam assim: ele é o Cristo, esse aí é o Messias. Aí João Batista verdadeiramente dizia assim: não, alto lá, eu não sou o Cristo, eu vim para anunciar a sua vinda. João Batista entendeu o chamado dele. Nós temos que entender o nosso chamado. Por isso que Jesus falou para aqueles discípulos agora, inclusive para Tomé, né? Enquanto Deus me enviou a vós, e agora eu vos envio. Eu vos envio. Então nós temos uma ordenança do Senhor de irmos, irmãos, de irmos e vivermos o melhor da terra, mas com verdade. Com verdade. Sempre na verdade absoluta. Não deixe que as coisas do mundo venham a te trazer soberba, te trazer o egocentrismo. Uau! Nossa, mas Deus me usou dessa maneira. Agora eu cresci, né? Eu cresci em algum sentido. Não, nunca faça isso.
Glorifica a Deus porque você é um escolhido dele, ele está no meio de nós, ele está no centro da nossa vida, ele é a nossa luz, ele é o nosso guia, ele é a nossa verdade, a nossa justiça. E seja então sempre você, porque a tua digital está nas mãos do Senhor, pois ele te fez, e ele sabe a tua verdade mais do que você sabe de você mesmo. Você vai viver a tua vida ainda descobrindo coisas de você. Lembra daquelas frases que muitas vezes a gente passa por situações e fala assim: meu Deus, eu jamais eu imaginei que eu ia conseguir fazer aquilo, né? Os estudantes lá naquelas provas lá, eu cheguei lá, eu não sabia nada, pastor, mas olha, eu não acreditei, eu tomei coragem e fiz tudo, né? Então, nem mesmo a gente se conhece. Por isso que Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que sou forte. Está vendo como que Deus trabalha? Querido, nós somos tão pequenos que quando você acha que você não é nada, é o diabo trabalhando, mentindo, para você acreditar que você não é nada. Porque a Bíblia fala que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Quando nós estamos em número pequeno, nós somos um número grande. Quando nós somos em pequena estatura, Deus nos faz alta estatura. Quando nós não temos força, o Senhor traz a força para nós. E olha o que aconteceu com João Batista. João Batista foi verdadeiro, falando: gente, eu sou João Batista. Jesus é maior do que todos. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Agora cuidado, gente, quando você ouvir muito assim: vem cá que eu vou te fazer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou expulsar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo no nome de Jesus, porque eu mesmo não posso nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Entendeu, Tomé? Ele já tinha entendido isso fazia tempo. Tomé disse assim: Senhor, tu és meu, Deus meu. Esses 8 dias foi agoniante. Foi agoniante. O que eu mais queria era tocar no Senhor. Eu sempre toquei, eu estava abraçando o Senhor. Agora imagina o pessoal falar que o Senhor apareceu e eu não estava aqui. Agora vamos viajar um pouquinho aí. Onde Tomé estava, será? Quando a gente está fora do lugar que a gente precisa estar, a gente perde oportunidades, gente. Cada cadeira vazia aqui, ó, é uma pessoa perdendo uma oportunidade de receber uma palavra. Você acredita nisso? Esteja no lugar aonde você precisa estar e desapareça do lugar aonde você não pode estar. O lugar de João Batista era para batizar. Ainda Jesus Cristo sendo Cristo, João Batista se curvou diante dele e falou: não, Senhor, o Senhor que tem que me batizar. Ele falou: não, você vai cumprir com a tua missão. Jesus Cristo humildemente entra na fila e deixa-se ser batizado por João Batista. Toca o coração do Pai. Sabe quem batiza a gente com o Espírito Santo? Jesus Cristo. É Jesus Cristo que batiza a igreja com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá os dons espirituais na igreja. Você quer ser batizado pelo Espírito Santo? E receber os dons da igreja? Você tem esse desejo? Queridos, é muito profundo isso que eu falo para vocês, porque muitas vezes nós desejamos tanta coisa, queridos, e é normal, nós precisamos de muita coisa mesmo.
porque nós somos pó. É muita coisa que nós precisamos aqui. Mas você já pensou na sua necessidade de ter o teu secreto com Deus todos os dias, de poder ver a Deus, ver Deus agir, de você poder tocar no milagre, de você poder vivenciar o milagre, de você ser o milagre dele, você ser o milagre, você saber o que você está fazendo, igual João Batista estava sabendo o que ele era, tanto que aqui, como os discípulos estavam com medo, eu quero lhe contar uma passagem que o Espírito Santo me traz agora à memória, de que quando João Batista foi preso, e os outros discípulos foram visitar João Batista, e João Batista disse para eles assim, ele estava agoniado, disse assim, porque eles eram primos, fala para Jesus, se é esse Jesus verdadeiro mesmo, que eu batizei, que eu estou preso aqui, olha a liberdade, pergunta lá para ver se é esse Jesus mesmo. Quando chegaram para Jesus, Jesus falou assim, ó, quem que João Batista falou? Tá bom, fala lá para João Batista, só fala isso para ele, que tudo está acontecendo como deve acontecer. Os mortos estão ressuscitando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão se levantando. Tudo está se cumprindo para a honra e glória do Senhor. Então, queridos, independente da situação que você está vivendo, mergulhe, tenha essa profundidade com o Senhor. Jesus apareceu para os discípulos, Jesus apareceu para Tomé, Jesus aparece para nós através do Espírito Santo, porque mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Esses apóstolos, eles viram, eles caminharam dia a dia com Cristo. Nós não caminhamos com Cristo, nós não vimos o sacrifício. Queridos, nós somos bem-aventurados, mais bem-aventurados ainda. Nós estamos numa geração maravilhosa, porque a graça nos atraiu, a maravilhosa graça. Você lembra no Antigo Testamento que as pessoas tinham que fazer sacrifícios, ofertas, era um ritual para perdoar os pecados. No ano Domini, que Jesus se fez o Verbo encarnado, a perseguição da igreja, como Paulo perseguia a igreja, e daqui a pouco Jesus pegou Paulo e falou, Paulo, por que tu me persegues? E transformou a vida de Paulo. Agora nós, no tempo da graça, pecadores do jeito que nós somos salvos, não por obras, mas pela graça divina. Por isso nós temos que ter o desejo, irmãos, de nos aprofundarmos mais e mais no Senhor, de tocarmos ao Senhor com as nossas orações, tocarmos ao Senhor com o nosso jejum, não com as nossas atitudes para que o mundo veja, mas tocar a Jesus para que Deus veja verdadeiramente o que nós queremos dele. Se você está mais desejoso dele ou das coisas que ele pode oferecer para você. Sabe por que muita gente, queridos, está se esfriando na fé? E preste muita atenção nisso, muita atenção, porque isso é muito sério. A Bíblia fala que nos finais dos tempos se levantariam falsos profetas que enganariam até mesmo os possíveis eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que sobem no altar e mandam falar aquilo que Deus não mandou falar, e as pessoas acreditam naquilo que ouviram. Aí não acontece, e aquelas pessoas se revoltam contra Deus, mas foi um falso profeta que falou. Por isso, intimidade com Deus. Você tem a tua digital, Jesus rasgou o véu, para que você tivesse um livre acesso diretamente com Deus.
Você não precisa de intercessor. Você está me entendendo? Eu só estou aqui como pastor para te lembrar que você, dentro do teu quarto, você pode ter uma experiência máxima, absoluta com Deus. Você não depende de um padre nem de um pastor. Você não depende de João Batista. Você não depende de Maria. Você depende de Jesus. Você entendeu isso? Como isso é grandioso para nós? E a gente fica perdendo tempo, queridos, andando para lá, andando para lá, andando para lá, sendo que a gente pode rasgar os céus, se você rasgar antes o teu coração dentro dele. Mas com desejo. Pastor, mas eu não tenho esse desejo. Eu também tive tempo que eu não tinha. Você acha que eu fui pastor a vida inteira? Teve tempo que eu não tinha desejo. Eu comecei a ir para a igreja, aí tinha dia que eu não tinha vontade de ir na igreja, tinha dia que eu não tinha vontade de orar, não queria jejuar, mas todo o processo foi acontecendo, como aconteceu o processo com os apóstolos. Tudo é um processo na vida, tudo na vida é um processo, e tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus e sobre a terra. Agora, o tempo está passando. O que nós somos é somente o Espírito que voltará para Deus. Então, se o tempo está passando, eu tenho que fortalecer o meu espírito. Eu tenho que buscar a minha espiritualidade o mais rápido possível, na frente de tudo e de todas as outras coisas. Por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, o Senhor falou dignamente, esplendidamente, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tomé disse assim: eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero ver Ele, eu quero tocar nele. Pronto. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração nessa noite de cura, de transformação, porque a palavra de Deus, ela é cura para nós, ela é transformadora. Quando ela é lançada, ela jamais volta vazia. Quando ela é lançada, Deus não dá pérolas aos porcos. Quando a palavra de Deus é lançada, ela faz o efeito necessário que nós precisamos. Portanto, hoje o Senhor abre os nossos olhos para que você possa ter o desejo de se achegar mais perto dele. E quanto mais perto da luz, mais iluminado você vai estar. Quando você tocar em Jesus, você receberá poder de Jesus. Como uma mulher hemorrágica tocou na orla de Jesus e disse: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Todo poder, toda glória vem do Senhor. Toda força, tudo que precisamos vem de Deus. Então nós precisamos tocar a Deus com o nosso coração. Nós não temos dinheiro suficiente para tocar a Deus com o nosso dinheiro. Nós não temos sabedoria suficiente para tocar a Deus com a nossa sabedoria. Nós não temos santidade suficiente para tocar a Deus com a nossa santidade. Mas nós temos uma única coisa que pode tocar verdadeiramente o coração de Deus: a nossa verdade. Oh, aleluia, Jesus. É isso que faz tocar o coração do Senhor. É a nossa verdade. Tudo que há de verdade em ti, fala para o Pai, conta para o Pai. O Senhor te chama, Ele diz: vinde a mim, aqueles que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agar, ela foi expulsa e foi para o deserto com o segundo filho de Abraão, e ali, vendo o filho padecer naquele deserto, ela só chorava, e com toda a verdade do seu coração, ela entrou na presença do Senhor.
E ali no deserto, Deus do alto céus ouviu o choro do menino. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor então enviou água, enviou socorro. Porque quando o Senhor vê o nosso choro, quando o Senhor vê a verdade dentro do teu coração, e aí quando você está com medo, quando você está amedrontado, quando você está angustiado, quando você é de verdade diante dele, então ele diz: assim como meu Pai me enviou a vós, eu agora vos envio. Levanta, seja curado, seja transformado, receba poder, receba honra, receba milagres. Aonde colocares as plantas dos seus pés, eu estarei contigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aquietai-vos, simplesmente aquietai-vos, e sabereis que eu sou o vosso Deus. Assim como eu abri o mar vermelho, assim como eu ressuscitei Lázaro de 4 dias, assim como eu trago à existência aquilo que não existe. Basta somente uma única coisa. Você tem feito tanta coisa, meu filho. Você tem feito tanta coisa, meu filho. Mas basta somente uma coisa. Marta, 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 vem para junto aqui da sala. Nós temos que estar juntos aqui. Aí Marta vem. Marta, Maria e Jesus. Um trio. Aleluia, Jesus. E receberam o melhor de Deus naquele dia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro, Pai, porque eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e descendo a mansão dos mortos, tomou a chave do inferno nas suas mãos, e tem todas as chaves para poder abrir portas e fechar portas. Abrir portas para ninguém mais abri-las e fechá-las para ninguém mais conseguir abri-las. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço uma bênção especial nesta noite sobre cada lar aqui representado. Aqueles que estão em cativeiros, aqueles que precisam de um grande milagre, aqueles que estão agoniados, Pai. Que dentro dessa verdade, Pai, que Tu possas aparecer, Pai. Aparecer com um milagre, aparecer com um suprimento, com a provisão, com a cura, com a transformação, que Tu se agrada, Senhor, em fazer, porque fazer e operar é a Tua vontade, Pai, pois a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e a medida que Deus tem para mim e para a tua vida é abundante, recalcada e transbordante. Aleluia. Obrigado, Senhor, nesta noite, porque eu sei que o melhor de Deus está chegando, os recursos estão chegando, a vitória está chegando, o milagre está chegando, porque o Senhor está no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ufa! Paz seja convosco. Receba a paz, meus irmãos. Fique em paz. Jesus nos sustentou até aqui. Nós não perecemos. E manda dizer ao Senhor a cada um de vocês: Ele continua sendo Deus, e Ele supre todas as nossas necessidades. 3 dias, segunda, terça e quarta. Tem 3 dias para Jesus aparecer com milagre na tua vida. Creio nisso também. Quer tocar nas minhas chaves também? Daqui 3 dias. Mergulho profundo. Mergulho profundo.
para ele. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, né? Foi o primeiro dia da semana que Jesus apareceu. Então vamos lá. Segunda, terça e quarta. Então tá bom. Quinta-feira nós temos a live. Às 20 horas. Você vai colocar teu testemunho na live. Quarta-feira às 20 horas. Jesus apareceu para mim com um milagre. Jesus apareceu para mim na vida conjugal. Jesus apareceu para mim na vida dos meus filhos. Jesus apareceu para mim nas finanças. Jesus apareceu para mim como médico dos médicos. Jesus apareceu para mim, pastor, um pedido que eu tinha feito há tantos anos que eu já nem mais lembrava, eu já nem tinha mais esperança. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Creia, receba pela fé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vamos em paz, fique em paz, porque Jesus é a nossa paz. Deus abençoe em nome de Jesus.